Muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão da Palavra de Deus, onde hoje iremos refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas águas das ondas, pois o vento era contrário. Lá pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por que duvidamos? Essa é a pergunta para a qual devemos hoje encontrar uma resposta. Coloquemo-nos no lugar de Pedro e dos demais discípulos e assumamos que é para nós a constatação e o questionamento feito por Jesus: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Nessa passagem do Evangelho, Pedro titubeia por 2 vezes. A primeira, quando ele diz: "Se és tu, manda-me ir ao teu encontro." Pedro e os outros discípulos tiveram medo. Medo não, pavor, ao avistar aquela figura caminhando sobre as águas do mar revolto. Pensaram ser tudo, até um fantasma, menos que era Jesus. E mesmo diante da afirmação feita pelo Senhor: "Coragem, sou eu, não tenhais medo", vem a fatídica resposta do "se és tu", da parte de Pedro. A segunda demonstração de fraqueza foi quando uma rajada de vento o fez temer e começar a afundar, mesmo já estando caminhando sobre as águas e diante de Jesus. Mas será que nós somos diferentes? Podemos bater no peito e dizer: "Não, se fosse comigo, eu não teria duvidado. Comigo seria diferente." Mas será mesmo? Quantas vezes hoje os sinais da presença de Jesus a nos ajudar
estão diante dos nossos olhos e sentidos, mas simplesmente não os reconhecemos e preferimos dar lugar ao medo ao invés da fé e à esperança? São muitas as batalhas a enfrentar? Sim. Os ventos das tribulações irão nos sacudir de um lado a outro para provar a nossa fé e nos fortalecer? Com certeza. Se alguém disser e pregar o contrário disso, esse alguém estará pregando um evangelho diferente daquele ensinado e testemunhado por Jesus e por muitos outros discípulos seus em toda a história da Igreja. Com tudo isso dito, o importante é compreendermos que, mesmo não sendo fácil, mesmo com todas as motivações para nutrir a dúvida em nossos corações, Cristo está logo ali, sempre pronto a nos estender a mão e nos ajudar a suportar e atravessar toda e qualquer tribulação. Basta confiarmos. Com Jesus ao nosso lado, tudo fica mais fácil de suportar. Do prazer à dor, tudo terá um melhor sabor. Amém? Tenham todos um bom dia e até a próxima reflexão, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.